Bom dia, graça e paz, queridos. Hoje nós vamos continuar aqui no livro de Lucas, capítulo 23, ler os últimos versículos sobre o sepultamento de Cristo. Vou ler rapidinho, né, e a gente vai comentar isso. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um varão por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilato, pediu o corpo de Jesus. E, havendo tirado, envolveu no lençol e pô-lo num sepulcro cavado numa rocha, numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram-no também, viram o sepulcro e onde foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos no sábado e puseram conforme, e repousaram conforme o mandamento. Queridos, dois fatos aqui. José de Arimateia, o senador, homem, fazia parte ali da corte dos judeus, né? Primeiro, não consentiu com os outros judeus naquele ato que fizeram com Jesus. E José de Arimateia, homem justo, também aguardava o reino de Deus, aguardava a manifestação do reino do Senhor. E sabia que Jesus era filho de Davi, o sucessor de Davi, para estabelecer o reino. Pois bem, e já era sexta-feira para amanhecer o sábado. Ou seja, amanhecer o sábado, para o judeu, né, para os hebreus, a virada do dia para o outro, é das 18 horas. E também os irmãos adventistas fazem esse processo, às 18 horas, que é o calendário judaico. Eu tenho o hábito de guardar o sábado, embora sou numa igreja neopentecostal, mas eu guardo o sábado. E a virada para mim, eu oro todos os dias, 8 horas, abençoando o dia que está terminando e abençoando o dia que está se iniciando. Hoje é quarta-feira, perdão, já é quinta-feira, às 18 horas já vai amanhecer a sexta-feira, tá certo? Então, ontem, a quarta-feira, às 18 horas, virou a quinta-feira. E assim é na sexta, às 18 horas, às 18h01 já é sábado. E no sábado os judeus descansam. Então, José de Arimateia não permitiu que o corpo de Cristo ficasse exposto, nu, comprou um lençol novo, envolveu o corpo do Senhor, colocou no sepulcro cavado, que era para a família dele, como hoje a pessoa compra lá no cemitério, compra uma área, né? E ali é para a família. E aí José de Arimateia fez isso. Ele comprou ali, estabeleceu o lugar onde seria sepultado sua família. E não tinha sido sepultado ninguém ali. Então, Cristo, Jesus, ele já entregou para Cristo, entregou o sepulcro, comprou um lençol novo para que o corpo de Cristo não ficasse exposto, colocou ali nesse sepulcro novo. E as mulheres, o corpo do Senhor estava sujo, de sangue, a areia, terra, né, que ele caía. Elas não deu tempo na sexta-feira de limpar o corpo de Cristo. Elas já prepararam tudo para ir no sábado limpar o corpo do Senhor, ungir o corpo do Senhor, tá certo?
Tudo isso era o costume, até hoje, né, do judeu, e até hoje no Brasil é assim também. E quem não tinha recurso financeiro era colocado numa cova, ali era colocado muitas pessoas, não era assim, era para ter sido colocado Jesus, mas José de Arimateia não permitiu, presta atenção, não permitiu que o corpo de Cristo ficasse exposto, comprou um lençol, e não permitiu que o corpo de Cristo fosse colocado em qualquer lugar. Um lugar separado, um lugar dele, um lugar especial para Jesus. E as mulheres, o cuidado da mulher, querido, não permitir que o corpo de Cristo ficasse sujo. Foi lá, já preparam tudo que no sábado, na virada do sábado para o primeiro dia de semana, eles iam lá limpar o corpo de Cristo, ungir o corpo de Cristo, para que aquele sepultamento fosse correto. Então, duas coisas muito importantes, queridos. Até mais, né? Esse texto é muito profundo. Primeiro, quando a gente fala mal de um irmão, fala mal do pastor, a gente começa a apontar o dedo, criticar, levantar crítica na igreja, os ciúmes, nós estamos expondo o corpo de Cristo. Nós estamos expondo o corpo de Cristo. A igreja, e sujando a igreja, jogando a igreja fora. Os mandamentos fora. É muito sério isso, queridos. José de Arimateia, um senador, não permitiu isso. E quantas vezes nós fazemos isso com o pastor, com outro irmão, né? Pessoa, às vezes, cometeu um deslize, a gente veio lá e ajudar essa irmã a se levantar, ou esse irmão a se levantar, nós começamos a tirar pedra, expondo o corpo do Senhor. Expondo o corpo do Senhor. E essas mulheres aqui foram lá preparar tudo para terminar o sábado, limpar o corpo de Cristo, tirar sujeira. E muitas vezes permitimos que o corpo de Cristo seja sujo, fique imundo. Por isso que nós temos visto aí, Jesus alertou sobre a apostasia na igreja. A apostasia, o altar, quando nós contaminamos o altar, queridos, fazer uma merchandising no altar, nós estamos expondo o corpo de Cristo, sujando o corpo de Cristo. Temos que tomar muito cuidado, amados irmãos. Nós vemos o cuidado que José de Arimateia teve com o corpo do Senhor. Teve com o cuidado do sepultamento. O cuidado que essas mulheres tiveram que para limpar o corpo do Senhor. O corpo dele ficasse limpo ali no sepulcro. E nós, quantas e quantas vezes, amados irmãos, nós lançamos sujeira, tiramos sujeira, atiramos pedras, sujeira. Daí um irmão, ou um pastor, às vezes o pastor cometeu, fez milhares de coisas boas, mas quando fez que errou uma vez, já tiram pedra. Então, tomar muito cuidado com tudo isso, cara, para não ficar expondo aquilo que é santo, aquilo que é santo. E a partir do momento que a pessoa entrega a sua vida a Cristo, passa pelas águas do batismo, se torna santo. O que é santo? Santo é separado. Santo é separado. Todos que fizeram uma decisão por Jesus, começaram a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e se tornaram santo. Se é um irmão, uma irmã, está com dificuldade, procura ajudar teu pastor, queridos. E teu pastor está passando por um momento difícil, momento de luta. Ao invés de gente tirar pedra, vai lá e conversa com ele, fala, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Às vezes o pastor não tem com quem conversar, o bispo não tem com quem conversar, chora sozinho, ora com ele, ora por ele, se não der para orar ali com ele, ora por ele, ora pela família, ora, querido, protege o teu pastor, protege a igreja onde tu frequenta, seja ela batista, seja ela fundamentalista, seja ela pentecostal, essa Assembleia de Deus, Brasil para Cristo,
as apostólicas, como é o caso da igreja que eu frequento, a Igreja Apostólica Fonte da Vida, não importa. O ministério protege. E se alguém que tu está aí no meu do ministério da Igreja Apostólica Fonte da Vida, alguém vier falar do irmão, do pastor da Assembleia de Deus, protege aquele irmão, protege aquela igreja. Não expõe, querido. Se tu puder fazer uma ajuda, posso fazer uma visita a esse irmão, essa irmã, vai fazer, ora com ele, não expõe o corpo de Cristo. Não expõe, não expõe. Não permite que seja sujo. Amém, amado? Essa ministração é muito mais profunda, tá? Mas nós temos que encerrar, que vai ficar muito longo e não consigo postar o vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma quinta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus. Amém.